E vamos lá para a nossa última live da semana. O assunto hoje é fibromialgia. Já vou pedir a você que compartilhe aí com suas amigas, com familiares, pessoas que você conhece que sofrem com a fibromialgia, porque eu vou trazer aqui alguns pontos importantes, pouco comentados, pouco falados, e que a nutrição pode te ajudar, sim, pode ajudar sim na fibromialgia. Tem jeito através da nutrição, tá? Então, vamos lá começar. Hoje, nesses 15 minutinhos de live, eu vou dar uma aprofundada em alguns pontos básicos aí, importantes sobre a fibromialgia, bem rapidamente. Então, não vou poder me aprofundar em nenhum dos pontos, mas eu quero trazer justamente o que é que está por trás, tá? É importante que todo mundo entenda que fibromialgia não é só dor. Ela não começa na dor, tá? A dor é só a forma com que o teu corpo quer te mostrar que alguma coisa está errada. Mas por trás da fibromialgia existem causas que a gente não imagina. Inclusive tem causas nutricionais também, tá? Então, o que é que normalmente as mulheres que têm fibromialgia sentem, né? Muita dor. E é uma dor que não é uma dor localizada. É uma dor que é no corpo todo. E muitas vezes a própria mulher não sabe dizer onde é que está doendo. Ela só sente que o corpo dói, né? Quem aqui tem fibromialgia ou conhece alguém que tem fibromialgia, concorda aí comigo. Porque é uma dor estranha, é uma dor que acontece no corpo todo, né? E essa dor, por ela ser constante, ela acontecer sempre, tira totalmente a qualidade de vida dessas mulheres. São dores que impedem elas de fazer as atividades do dia a dia, né? Que é uma dor que atrapalha realmente na vida, em tudo, em todas as áreas da vida. Porque é uma dor que incapacita demais. E como é uma dor que não resolve com o uso de analgésicos, apesar de que muitas mulheres que têm fibromialgia usam medicações com esse objetivo, não resolve. Porque ela é uma dor que não é localizada, é uma dor que está no corpo todo, né? Que tem muita relação emocional, isso é importante. Quanto mais essa mulher sente dor, mais ela se estressa por causa da dor. Isso aumenta muito o cortisol. E quanto mais cortisol liberado no corpo, mais dor, mais inflamação e fica um ciclo. Então, quanto mais dor, mais dor. O analgésico, o remédio, é importante vocês entenderem que ele não vai na causa do problema, ele é só um paliativo. E tem mulheres que, assim, estão sofrendo com a fibromialgia, não sabem que tem a fibromialgia ainda, porque é um diagnóstico realmente demorado, porque ele se confunde com várias outras coisas, então até o próprio médico descobrir que ali existe uma fibromialgia, muitas vezes essa mulher já sofreu por anos, tomando medicações, né, se automedicando, anti-inflamatório, relaxante muscular, analgésico, e nada melhora. Dá aquela melhorada, mas daqui a pouco tudo volta. Então hoje a gente vai falar do que está por trás, para que vocês entendam que não é só o analgésico, não é só a dor que representa a fibromialgia. A gente tem que olhar mais a fundo um pouquinho e entender que a nutrição totalmente, assim, 100% ela pode ajudar, né? Tanto na prevenção, e eu já chamo a atenção para a prevenção, por quê? Porque se você é mulher, principalmente, porque a prevalência de fibromialgia é muito maior em mulheres, né? Se você é mulher e se você já tem casos na família, você já precisa se cuidar. Você já precisa pensar na prevenção, tá? Não é que você vai ter, mas existem gatilhos no ambiente que podem ativar a doença em você. Só pelo fato de você ter já uma genética, né? Algumas pessoas na família que tem. Então, a gente vai focar com a nutrição, com a suplementação necessária, tanto na prevenção, para que a doença não se desenvolva, não apareça, quanto no tratamento mesmo, independente se você está usando medicação anti-inflamatória, analgésica, que, como eu falei, quando a mulher está usando só medicação, ela não tem resultado positivo, ela tem aquela melhora ali temporária, mas depois tudo continua como sempre foi, né? Então, independente do uso da medicação, essa mudança nutricional, essas suplementações que eu vou falar hoje, essas estratégias que você precisa fazer para diminuir as dores, os sintomas da fibromialgia, a nutrição pode fazer isso, certo? E ela pode ser aplicada mesmo com o uso de medicações. Então, se você usa medicação, continua usando, não tem problema. O que a nutrição vai fazer independe se você está usando medicação ou não, tá? Então, o que é que normalmente a mulher que tem fibromialgia sente? Ela sofre com o quê? Dores
pelo corpo todo. Essas dores aumentam muito o nível de estresse emocional, ela não consegue dormir bem por causa dessas dores. Por ela não dormir bem, ela fica sempre com o cortisol mais alto, ela não tem aquele momento de descanso para reduzir o nível de cortisol. E quando esse cortisol fica o tempo todo aumentado, as dores voltam. Porque o cortisol aumentado ativa o quê? A inflamação. Quanto mais inflamado o corpo está, mais dor essa mulher vai sentir, né? E aí fica esse ciclo repetitivo todos os dias. Essas dores o tempo todo vão causar o quê? Muita insônia, tá? Essa insônia vai fazer com que ela acorde no dia seguinte cansada e vai sentir mais dores ainda, porque ela está no nível de estresse alto, né? Dores musculares, irritabilidade. E o que é importante a gente entender é que tudo isso aí é o que a gente consegue ver, né? É o que está na ponta do iceberg, é o que está visível. Só que embaixo do iceberg, eu gosto sempre de falar dessa imagem, né, do iceberg, embaixo é que a gente tem ali todas as causas do ambiente, a genética, a alimentação, o estilo de vida, como é que está o emocional dessa mulher. Eu sempre falo sobre isso porque é muito importante a gente relacionar a fibromialgia com fatores emocionais, né? Não é à toa que é muito mais comum em mulheres. As mulheres têm uma tendência maior a carregar pesos que não são dela, culpas, frustrações, né? Situações mal resolvidas do passado, do presente, ela normalmente carrega, quer se responsabilizar, acha que ela tem culpa, né? Então, assim, é todo um processo muito profundo que existe por trás da fibromialgia que a mulher tem que olhar também. Não adianta só o remédio, tá? É importante buscar terapia, porque essas emoções mal resolvidas, elas também contribuem muito para essas dores. A nutrição ajuda muito, a suplementação, as estratégias que eu vou falar aqui, mas se essa parte emocional ela não for vista, for trabalhada realmente mais a fundo, a fibromialgia não vai resolver, tá? Porque existe uma causa emocional muito grande também, que precisa ser olhada. Então, um ponto importante que a gente, inclusive, suplementa para ajudar, né, é a disfunção, um problema que a pessoa que tem fibromialgia tem, lá nas mitocôndrias. Mitocôndria é uma fraçãozinha que fica dentro das nossas células. No caso das células do músculo, elas têm muitas mitocôndrias dentro, então quando existe um problema nessas mitocôndrias, carência nutricional mesmo, elas não funcionam direito. Como elas não funcionam direito, elas não geram energia para a célula do músculo, né? Então por isso que existe tanto cansaço muscular. É como se você perdesse a força mesmo, aquela força física para levantar da cama, para fazer atividade física, para trabalhar, porque é como se essa célula do músculo ela tivesse desnutrida ali, ela tivesse sem trabalhar direito por falta de nutrientes. Tem alguns nutrientes que vão ajudar muito nessa função aí, tá? Eu gosto muito do magnésio, principalmente magnésio de malato, ele é fundamental para melhorar essa energia muscular. E tem outra substância que não é um nutriente, que se chama coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma substância que dá energia para a célula. Ela melhora a produção de energia, a transmissão de energia, então ela melhora essa força muscular, essa disposição, tá? E melhora muito as dores também, com certeza, certo? Uma coisa muito importante, mulheres que têm fibromialgia, elas têm mais facilidade de reter toxina no corpo, olha que interessante. A gente está o tempo todo exposto a toxinas do ambiente, do ar, da água, de utensílio da cozinha, né? Os plásticos, os metais, cosméticos, desodorantes. O tempo todo a gente tem o nosso corpo exposto a esse monte de toxinas. A mulher que tem fibromialgia tem uma dificuldade maior de colocar essas toxinas para fora, porque o problema não é a gente se expor à toxina. A gente tem fígado, tem intestino, que transforma essas toxinas e elimina elas do corpo. Quando você está com o fígado saudável, com o intestino saudável, você consegue pegar essas toxinas, transformar e jogar fora. A mulher que tem fibromialgia, ela tem mais dificuldade de fazer isso. É como se o fígado dela não tivesse programado para fazer essa transformação. Então, o que é que acontece? Ela vai acumular. Então, esse acúmulo de toxina também piora a dor da fibromialgia. É como se aquela toxina que ficasse ali acumulada, retida,
ela fosse piorando a inflamação e assim ela piora a dor. E aí o que é que a gente faz? A gente tem que trabalhar o fígado, melhorar o funcionamento do fígado para fazer com que ela elimine toxina também. Porque de nada vai adiantar, como eu falei, o magnésio, a coenzima Q10. Eles melhoram muito a dor, melhoram muito a inflamação. Mas se ela tiver com toxina acumulada no corpo, esse magnésio e essa coenzima Q10 não vai ter um efeito tão bom. Então a gente tem que fazer essa limpeza do corpo mesmo. Ajudar o fígado a transformar a toxina para eliminar. Pelas fezes, né, pelo xixi. Eliminando é como se o corpo ficasse mais liberado, mais livre. Para quê? Para receber o magnésio, para receber a coenzima Q10. Aí sim você vai ter todo um efeito positivo. Porque o corpo está preparado para receber. De nada adianta. Você pode até ter uma melhora muito boa tomando coenzima Q10 aleatoriamente ou magnésio. Vai dar uma aliviada, mas não vai ser tão, né, não vai ser 100%. Porque o corpo ainda está cheio de toxina. Então, ajudar o fígado a eliminar a toxina é o primeiro ponto no tratamento nutricional, tá? Quanto mais elimina a toxina, menor a inflamação do corpo. Claro, né? Porque toxina inflama. Quanto mais a gente se encharca ali de plástico, de tudo, das embalagens. Se você tem hábito de colocar alimento quente dentro de embalagem plástica, isso é péssimo, porque a temperatura libera substâncias para a comida e você ingere aquele resíduo de plástico todo dia. Isso inflama o corpo, né? Resíduo de panela de alumínio, desodorante que tem alumínio, cosméticos que tem vários metais pesados, né? Chumbo, tintura de cabelo, tudo isso a gente se expõe, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde você vai se expor. Mas o detalhe aí é você proteger seu fígado. É você dar para o fígado o nutriente que ele precisa para ele trabalhar melhor e conseguir jogar fora esse monte de toxina que está acumulado, tá? Porque se fosse assim, ninguém pintava o cabelo, né? Ninguém usava panela de alumínio, ninguém usava vasilha plástica. Então não é um terrorismo. Existe um problema nesse uso, nesse consumo? Sim. Mas se a gente tem um fígado saudável, ele vai conseguir dar conta, tá? O problema é que a mulher que tem fibromialgia, ela tem uma tendência a acumular com mais facilidade. Já é próprio da doença, ela não elimina com facilidade. Então, como ela não elimina com facilidade, ela acumula. Se ela acumula, isso vai fazer mal, né? Porque toxina acumulada não é bom para ninguém. Isso vai piorar a fibromialgia. A permeabilidade do intestino, não tem como não falar, né, gente, de intestino. Quanto mais o intestino não está saudável, mais desequilíbrio nessa dor, nessa inflamação. O intestino que está muito inflamado, não necessariamente você vai sentir dor, tá? Não tem nada a ver, não necessariamente. Tem algumas doenças que realmente inflamam o intestino e a pessoa tem dor. Mas nesse caso que eu tô falando aqui, é o intestino que não tá com a parede saudável. Quando essa parede não tá saudável, o que é que acontece? O intestino inflama. E assim ele inflama o corpo todo. Quem tem fibromialgia tem essa parede do intestino que não está saudável. Se não está saudável, a gente tem que trabalhar também essa barreira do intestino. Tem vários nutrientes que melhoram essa barreira do intestino. É como se fosse um cimento que a gente vai colocar ali, né? Para rejuntar e tornar aquela parede mais firme. Isso também vai contribuir para melhorar as dores da fibromialgia. Então, observe que não é só remédio. O remédio, ele é um paliativo temporário. Ele vai diminuir a dor ali naquele dia, naquele momento. Amanhã vai estar tudo doendo de novo, tá? Então, assim, a medicação, ela não resolve. Ela só dá aquele paliativo, aquele alívio temporário. E ninguém vai viver às custas de medicação, né? Ninguém vai viver eternamente tomando medicação. Porque você já percebeu que ela sozinha não resolve. Eu não tenho nada contra as medicações. O que eu quero deixar claro é que a medicação sozinha, em um corpo que está acumulando toxina, em um corpo que está inflamado, ela não vai resolver, gente. Ela não tem força suficiente para ir contra tanta coisa. Então acaba que ela não resolve, tá? A gente tem que olhar para o fígado e tratar esse fígado. Tem que tratar o intestino, repor os nutrientes, como eu falei, magnésio é importante, coenzima Q10 é importante, tá? Tirar os excessos de alimento industrializado, porque tem mulheres que têm fibromialgia que adora um alimento enlatado, empacotado, congelado, muita coisa industrializada, isso também não é bom. Excesso de produtos industrializados também geram inflamação no corpo,
Por quê? Porque eles têm muito produto químico ali, tem muito aditivo, tem coisas ali que o nosso corpo não sabe o que é. Corante artificial, né? Adoçantes artificiais, coisas que dão sabor artificial. Então, essas coisas artificiais, quando a gente ingere em excesso, o nosso corpo começa a estranhar. O que é isso aqui? Ele não digere, ele não absorve aquilo. Aquilo fica retido no corpo, se acumulando, assim como as toxinas. E isso vai gerando pouquinho a pouquinho inflamação. Como a mulher que tem fibromialgia já é inflamada, isso aí vai ser a gota d'água para ela piorar a fibromialgia. Então, são vários cuidados que precisam ser tomados para que você tenha um resultado bom no tratamento da fibromialgia, tá? E diminua aí essas dores, melhore sua qualidade de vida, porque ninguém merece viver todo santo dia com dor. Então, ter qualidade de vida, diminuir as dores para você poder viver, fazer suas atividades, dormir bem, acordar sem dor, é o que você quer, né? Quem tem fibromialgia sabe o quanto essas dores incomodam. Então, se você se identificou com esses sintomas, se você conhece alguém que convive com esses sintomas, que sofre com isso, já manda, compartilha essa live depois que ela vai ficar gravada aqui no feed. Compartilha com as pessoas que precisam saber, porque tem muitas mulheres que estão se automedicando, que ainda nem sabem que tem fibromialgia e tem aquelas que já sabem que tem a fibromialgia e continuam se automedicando, achando que o remédio vai resolver o problema e o remédio sozinho não vai resolver, tá? Compartilha com as mulheres que você conhece, que tem fibromialgia, que eu tenho certeza que essas informações que eu falei aqui hoje podem ajudar essas pessoas a entenderem o caminho certo do tratamento. E se você se identificou com algum desses sintomas e está confusa aí, sem saber o que é que pode ser, o que é que não é, o que é que eu faço, toque no link da bio aqui do perfil do Instagram. Lá no primeiro link, quando você clicar no link da bio, vai aparecer um primeiro link sobre uma pré-avaliação. O que é que tem nessa pré-avaliação? Lá você vai preencher em 2 minutinhos um questionário com algumas perguntas estratégicas. Eu vou receber essas respostas que você vai colocar lá e de acordo com essas respostas eu vou te dar um direcionamento, tá? De que maneira você pode tratar aquilo ali, de que maneira eu posso te ajudar. Eu tenho várias opções de tratamento, tanto tratamentos curtos, tratamentos mais pontuais, tratamentos mais longos. Esses tratamentos mais longos, eles são para aqueles casos mais complexos, em que a mulher precisa realmente ter um apoio, ter um suporte, ter um acompanhamento, que ela não consegue levar sozinha as mudanças alimentares, as mudanças de hábito. Então, eu tenho várias formas de acompanhamento de acordo com a necessidade de cada paciente. Para você saber qual é a melhor forma de tratamento para você, de que maneira eu posso te ajudar para o seu caso, você toca no link da bio, lá no primeiro link vai ter uma pré-avaliação, que é uma avaliação pré-consulta, tá? Não é uma consulta, mas é uma avaliação pré-consulta para que eu possa saber de que maneira eu posso te ajudar aí a enfrentar esse processo, não só da fibromialgia, mas de todas as doenças autoimunes, tá bom? Um grande beijo, uma boa sexta-feira para todo mundo e na segunda-feira a gente vai estar aqui de volta às 7 horas.